bem-vindos à Vieira Sua Consultoria. Vem conhecer os nossos produtos inéditos. Quais são os nossos produtos? Nós temos o PPP, Planejamento Personal da Prosperidade. O que é esse Planejamento Personal da Prosperidade? Então nós temos um conjunto de sistemas energéticos informatizados, interpretados, e te dá uma informação como você vai estar em cada 2 horas, porque é pelo calendário lunar. Todo o nosso sistema base é o calendário lunar e a medicina tradicional chinesa. Então o planejamento personal da prosperidade, ele te dá um leque de probabilidades que pode ocorrer com você a cada 2 horas. Então aí você tem como fazer a sua gestão do tempo através de um planejamento. Sabendo a nível macro, esse PPP, ele é a nível macro e a médio, vamos dizer assim, indo para o lado do micro, para que você possa entender como você vai estar a cada 2 horas. O que seria mais indicado? Qual o seu potencial energético naquele momento? Qual é a sua capacidade dentro do movimento de ação? O que seria a atividade mais adequada a você desenvolver naquele momento? Se é atividade de força física, se é atividade passiva, qual é a cor que seria mais indicado? Qual é o momento que o universo, a partir do seu entendimento de você, quando você nasceu, o momento que você está e o que o universo está te proporcionando naquele momento a nível macro, que é possível acontecer se você seguir esse planejamento. Depois você tem o BEP, Balanço Energético Pessoal. O BEP, ele vai te dar 2 categorias de pessoas. Pessoas de força física, que varia um BEP de 0 a mais 60. Intelectual, que vai de -1 a -59. Também dividido em 2 categorias, que vai de -1 a -15, de -16 a -30, de -31 a -45, de -46 a -59. Essas classificações, aí você tem o BEP mais 1, aí você tem o BEP mais 2, o BEP mais 3, o BEP mais 4. O BEP -1, o BEP -2, o BEP -3. E aí você vai entender aonde você está e você vai saber qual é o seu potencial energético. O que você deveria fazer naquele momento para que você possa usufruir do melhor possível que o universo te proporciona. Se você é uma pessoa de BEP -1 e quer desenvolver uma atividade que seria para uma pessoa de BEP mais 2, você vai perder intelectualidade, você vai se cansar, você pode gerar uma depressão. É como se tivesse uma máquina, é um motor ponto 1, fazer que o motor ponto 1 suba uma montanha a 110 km por hora. Não vai conseguir, né? Então você tem que entender o seu potencial. Fase da vida. Nós temos um ciclo de 120 anos, que é o ciclo do ser humano. E ele é dividido em uma fase de crescimento e uma fase de recolhimento. Dentro dessa fase de crescimento, você tem os períodos de 10 anos, e dentro da fase do recolhimento, você tem os períodos também de 10 anos. Se você está na fase do crescimento, é aquela pessoa que vai fazendo tudo dando certo, mesmo fazendo errado, e tudo cresce, tudo mil maravilhas. Quando você está dentro da fase do recolhimento, aí você faz um esforço tremendo para conseguir obter resultado. Então, se você tem que entender esse cenário desse conjunto dos 120 anos, para você saber em qual fase que você está, para você saber como você vai lidar. Se você está na fase do recolhimento, é como se você estivesse remando contra a maré. Você vai fazer muito esforço para obter pouco resultado. E quando você está remando a favor da maré, aí você faz quase pouco esforço e a maré te leva naturalmente. Aí você tem os melhores 10 anos, os piores 10 anos, aí você tem 4 anos que são infernais, aquelas pessoas que vão crescendo, conquistando profissional, empresário, artista, desportista, e aí depois de repente começa
tudo dá errado. Aí as pessoas, não soube lidar com dinheiro, não soube lidar com isso. Não, é o momento, é a fase que a pessoa tem que estar. Então você tem que entender em qual é a sua fase para que você possa tomar as suas devidas precauções e fazer uma gestão do que está acontecendo com você. Outra é a sinastria, compatibilidade química. A compatibilidade química, existe bilhões de reações químicas no nosso organismo. Então os fatores energéticos do universo interferem na nossa vida e que vai dar a nossa condição química no nosso dia a dia. Então a compatibilidade química, aí você fala assim, eu olhei para aquela pessoa, a nossa compatibilidade química bateu, a nossa química bateu. Como isso funciona? Então você tem que entender a sua química natal, quando você nasceu. Depois você pega a tua química do dia que você está, natal com o dia que você está, e faz uma comparação. E aí você vai ver como é que está a sua química nesse dia. Porque num relacionamento de namoro, casamento, familiar, sociedade, sempre a culpa é do outro. Agora, será que a nossa química que não está boa? E aí você pode fazer a sua química. Se tua química está muito boa, ótimo, maravilha. Você pode fazer também a química do outro. E aí você faz uma sinastria, você faz a compatibilidade. E aí você vai verificar se essa compatibilidade é favorável ou desfavorável. Para trabalhar no dia a dia, no relacionamento familiar, no relacionamento contigo. Tem dia que você está azedo, você não gosta nem de você. Não é? Então é a tua química. Então você tem que aprender a gerenciar a partir desse conhecimento. Zuoidosu. Existem várias astrologias chinesas. O Zuoidosu é a astrologia mais completa das astrologias. E aí você tem que conhecer sobre essa astrologia. Ela é a base para você fazer diagnóstico. Ela pode te dar um conjunto de informações, junto com o balanço energético, junto com a fase da vida, junto com o planejamento. Você pode entender você como um todo, os seus 120 anos, e saber como que você vai gerenciar. Né? Você fazer só um mapa de Zuei puro, sem ter o balanço energético, sem ter a fase da vida, sem ter a sinastria, a compatibilidade química, você não vai conseguir obter o resultado que poderia estar informando dentro do Zuei. Na energia tal lá, da prosperidade, dá isso, mas a fase que você está vivendo, qual é o seu potencial energético? É de força física e intelectual? Você está desenvolvendo a atividade adequada ou não está? Então você tem que conhecer tudo. E o nosso curso completo de formação de profissional de Feng Shui. Então, todo o cenário do conjunto de formação de profissional de Feng Shui, nós integramos o BioINS. Aí com o BioINS, que são todas as técnicas que são utilizadas no diagnóstico, e aí você então tem condições de fazer um curso bem completo, entender a aplicabilidade do Feng Shui, tanto no pessoal como no profissional.